Meu amigo, tá cada vez mais difícil para a esquerda sustentar aquela narrativa pra lá de mentirosa, diga-se de passagem, que as fraudes do INSS foram culpa do governo anterior, do governo Bolsonaro, e que a esquerda hoje está trabalhando para reverter isso aí. A fraude aconteceu no governo Bolsonaro, foi descoberta e combatida no governo Lula, porque na medida em que novas informações aparecem, fica muito claro que a esquerda, na verdade, no passado, trabalhou para que essa fraude pudesse acontecer. O governo até tentou, o governo Bolsonaro até tentou evitar isso aí, dificultar esse processo, mas a esquerda trabalhou arduamente para que fosse permitido, né, fosse aberto aí um portão para que entidades, sindicatos, associações pudessem roubar os velhinhos como fizeram durante bastante tempo. Roubo, aliás, que cresceu absurdamente no governo Lula. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar isso aqui, que é uma coluna da senhora, como é que é o nome dela? Malu Gaspar. Pois é, meu amigo, não é gente ali de direita, não é Revista Oeste. Malu Gaspar escrevendo para O Globo, mostrando isso que é uma verdade gritante. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, os óculos aqui, explicando, já falei em alguns vídeos, a lâmpada aqui principal que eu uso queimou, comprei uma nova, não chegou ainda, e essa que eu estou usando provisória aqui tá queimando, torrando, fritando os meus olhos, eu vou ficar cego até o final das gravações. Se eu continuar só com os olhos aparecendo aqui, botei os óculos para dar uma filtrada e tentar salvar os meus olhos até o final da gravação. Outra coisa também que eu quero mencionar é que o governo começou a notificar o pessoal do INSS, os pensionistas, os aposentados, a respeito da fraude, para que o pessoal responda, né, se as pessoas que sofreram desconto, se eles autorizaram ou não isso aí. Por que eu estou falando isso? É mais como um alerta, porque essa comunicação, não sei se é o seu caso, não sei se é o caso de alguém que você conhece, você pode instruir essa pessoa. Essa comunicação vai acontecer via aplicativo Meu INSS, não vai acontecer via WhatsApp, e-mail. Você não ia cair num golpe desses, é claro, mas tem muita gente que você conhece que pode cair assim. Inclusive gente que nem tem nada a ver, que nem sofreu desconto nem nada. Mas já tá rolando um golpe por aí que você oferecem para você aí, dizem que, não, você tem direito a ressarcimento de R$ 5.000. E aí a pessoa vai lá toda crédula, acredita que tem esse valor, o golpista fala que a pessoa tem que pagar, sei lá, R$ 60 para receber isso aí, a pessoa vai e paga e leva ferro nessa história. Então isso não está acontecendo de verdade. É uma notificação via Meu INSS, via o aplicativo e só, e ninguém está recebendo dinheiro não, ninguém nem vai receber por enquanto, a gente nem sabe se isso vai acontecer. Você não ia cair nesse golpe, certamente, mas você pode ajudar aí a alertar pessoas que podem acabar caindo nesse golpe. Não basta o aposentado, o pensionista ser fraudado debaixo do nariz do governo. Os golpistas estão aí também para tirar ainda mais dinheiro dessas pessoas. Mas olha só, a análise aqui que a Malu Gaspar está fazendo, e que é muito interessante, é a seguinte, né? Que esse negócio do debate, a narrativa da esquerda é que a culpa foi do governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que criou as brechas legais para que os descontos acontecessem. Agora o governo Lula está revertendo esse problema. Só que a coisa não é bem assim. Primeiro, governo aqui, a base aliada do governo está contra a instalação da CPMI para investigar essa história. Por que que não deixa investigar então? Por que que a oposição não quer subscrever o pedido de CPMI do INSS? Aí já começa um problema de maneira geral. Outra coisa aqui também, outro ponto que aqui é realmente a coisa crítica, onde o problema realmente acontece. O seguinte, lá atrás, no governo Bolsonaro, algumas medidas provisórias e alguns decretos foram passados pelo governo para tentar melhorar essa situação, evitar alguns problemas que vieram a acontecer de fato. E adivinha só,
O pessoal que hoje é a situação à esquerda e que na época era oposição trabalhou arduamente, sim, para que esses projetos não fossem adiante. Então veja aqui, olhando, fazendo um retrospecto da tramitação de medidas provisórias e leis que trataram desse tema na época do governo Bolsonaro, não restam dúvidas. Parlamentares de partidos de esquerda que eram oposição naquela época fizeram um esforço conjunto para derrubar trechos de medidas provisórias e de decretos do Bolsonaro para ajudar as associações. Olha só, não apenas ampliando o prazo para cadastro de novas entidades associativas que viriam a fazer esses descontos aí, como também relaxaram os controles em relação a tais descontos, permitindo a roubalheira que aconteceu na sequência, né? E aí o pessoal falou, o Bolsonaro sancionou, mas vai fazer o quê? O Lula sancionou um monte de coisa que ele não concorda também, porque se ele vetar, o parlamento derruba. Foi o que aconteceu com o Lula várias vezes. Não há o que fazer, né? Porque, de fato, se o governo perdeu no Congresso, acabou, não tem o que fazer. O Congresso pode derrubar o veto do presidente. Não tem nada a se fazer nessa história. Então, olha só, o que aconteceu aqui, né? Veja, as emendas que foram propostas aqui, né? O governo não vetou as emendas que foram propostas pela oposição na época, ou seja, a oposição colocou algumas emendas que eram muito interessantes para as associações e os sindicatos. A oposição daquela época, inclusive. Então, olha só, a bancada do PT agiu contra essa MP aqui, que eu acho que é a 871 de 2019, porque, supostamente, essa MP era um mecanismo de suspensão sumária de beneficiários, uma forma de caçar direitos, não respeitando sequer o direito de ampla defesa e presunção de boa-fé, né? E aí essa MP iria criar condições aqui para promover uma exclusão em massa dos beneficiários. O PT quer trabalhar para evitar a cassação de direitos. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, as emendas que o PT propôs foram aprovadas, que a esquerda propôs de maneira geral. E aqui, né, o deputado Carlos Veras, do PT de São Paulo, que é irmão do ex-presidente da CONTAG, que é uma dessas instituições todas enroladas nesse esquema, nessa fraude do INSS, falou lá no plenário da Câmara dos Deputados que o resultado disso aí, olha só, né, é um fruto de vários dias de muito esforço, de muito trabalho da CONTAG, das federações, do PT, dos partidos da esquerda aí, para salvar os trabalhadores e trabalhadoras, né? Olha como que eles salvaram os trabalhadores nessa história aí. A CONTAG, meu amigo, é uma das que mais recebeu dinheiro de descontos, 426 milhões de dinheiros só em 2023, meu amigo. O governo Lula, 2023, não era governo Bolsonaro. Olha que situação, né? E a CONTAG é alvo dessa operação sem desconto da Polícia Federal. E, enfim, né? Essa MP aqui 871 foi de fato a mais importante nesse sentido e a que mais foi atacada pela esquerda naquela época. Ali a esquerda apresentou dezenas de emendas aí e tudo mais. Depois vieram decretos, medidas provisórias para modificar essa regulamentação da MP 871 que virou lei depois de todas aquelas mudanças ali que foram feitas pelo Congresso, que o Bolsonaro não teve alternativa a não ser sancionar, né? Por exemplo, aqui, essa MP originalmente dizia que para que as entidades associativas fizessem os descontos de pagamento ali direto na conta dos aposentados, isso aí teria que ser revalidada, a permissão teria que ser revalidada todo ano a partir de 2020 pelos próprios beneficiários, porque já tinha fraudes ali naquela época. Na exposição, na justificativa da MP, 16 vezes se falava isso. Fraude, está acontecendo fraude, temos que impedir isso aí. Mas o Congresso Nacional, meu amigo, o Congresso Nacional falou que não ia acatar isso aí e tudo mais. Enfim, o PT fez uma nota aqui, né? Falou que essa nota, a MP não tinha nada a ver com esse desconto aqui de mensalidades aqui e tudo mais, que era para fazer um pente fino e aquela coisa toda. Não é a realidade, como nós bem sabemos. Se tem sindicato, se tem associação envolvida,
tem PT envolvido, tem esquerda envolvida também, e no final das contas, isso aí representa o suprassumo de todo esse suposto trabalhismo. É um esquema, um sistema formado para proteger associações e sindicatos que, por sua vez, são o braço organizacional dos partidos de esquerda. Nada mais natural do que esse pessoal tenha trabalhado em conjunto durante muitos anos para ferrar quem? Os trabalhadores, para ferrar os aposentados e os pensionistas. Olha aí, meu amigo, que situação. Primeiro, explicando, tô gravando de óculos porque minha lâmpada aqui queimou, que eu uso para gravar os vídeos, então tô usando uma outra que tá fritando os meus olhos, minha cabeça tá doendo. O terceiro vídeo que eu gravo e já não tô aguentando mais, então para eu conseguir não ficar cego durante o vídeo, vou usar esses óculos aqui só para enquanto a outra não chega para eu trocar aqui, porque realmente tá tenso. E bem, a notícia aqui é uma coluna de opinião do Estadão, tenha isso em mente, da senhora Eliane Cantanhede, tenha isso mais em mente ainda. E o ponto principal que ela traz nessa história é o seguinte: o grande risco para o Lula, risco eleitoral, é claro, estamos falando de um contexto eleitoral. O grande risco para o Lula é o seguinte: o eleitorado, principalmente o eleitorado que acreditou nele por algum motivo em 2022, o eleitorado que não é lulista até a medula dos ossos, tem aqueles 30% da população que sempre vão votar no Lula, mas aquele restante que fez a diferença na eleição passada pode trocar o discurso de defesa da democracia, que é uma grande de uma lorota, diga-se de passagem, pelo discurso de anticorrupção de novo lá em 2026. Por quê? Porque o governo Lula totalmente atrelado a escândalos de corrupção de novo. Mais uma vez, a história se repetindo, é aquela situação que a gente bem conhece e não dava para esperar nada de diferente desse governo Lula, dado o histórico do governo PT, do Lula e de toda essa gentalha. Vamos dar uma olhada então nessa opinião aqui, veiculada no Estadão. Lembre-se, é importante frisar isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Enfim, qual que é o ponto principal trazido aqui então por ela? Que a bandeira que foi decisiva para a eleição de 2022, que pesou a favor do Lula, foi justamente essa pecha que foi colocada no Bolsonaro de ele ser antidemocrático. Aquele negócio de uma aliança pela democracia, todos unidos pela defesa das instituições, aquela palhaçada toda que encampou a campanha eleitoral do Lula, uma coisa patética e sem um menor sentido no fim das contas. Caramba, o Lula sempre foi amigo de ditadores de toda parte do mundo. O cara é um adepto de movimentos de esquerda que sempre glorificaram ditaduras sanguinárias, violentas. Não, mas ainda assim na cabeça desse pessoal, o Lula era o defensor da democracia, né? O Bolsonaro é um perigo para as instituições. Tem gente que até hoje fala isso, né? O Lula é uma desgraça completa no governo, mas pelo menos nós evitamos o fim da democracia caso o Bolsonaro fosse eleito. Tem gente que acredita nisso por algum motivo. Mas enfim, essa bandeira foi decisiva para o Lula em 2022. Acontece que, muito provavelmente, essa bandeira não vai funcionar para 2026. Por quê? Primeiro porque todo mundo já entendeu que não tinha risco nenhum de fim da democracia com Bolsonaro, muito pelo contrário, o cara teve todas as oportunidades do mundo para aplicar um golpe se ele quisesse de verdade, não aquela mentira que foi a narrativa ao redor do 8 de janeiro. Na época da pandemia, se o Bolsonaro quisesse botar os tanques de guerra na rua, quem queria agir contra ele? Quem queria impedi-lo naquele momento? Ninguém faria isso, obviamente. Então, ele nunca quis comprometer a democracia nem nada do tipo. E mais do que isso, as pessoas não apenas perceberam que não havia esse risco lá atrás. As pessoas perceberam que o Lula não é um democrata. Ele teve, poucos dias atrás, na Rússia, para beijar os pés do Vladimir Putin, posou para foto do lado de um monte de ditadores africanos de décadas de governo, uma coisa absurda, uma coisa ofensiva para qualquer país
que carrega o título de democrático. O Brasil é uma república democrática, em tese. É uma vergonha para o Brasil ter o seu presidente vinculado a esse tipo de gente. Então, quem acreditou nessa história de que o Lula iria ser um democrata, um defensor da democracia, já está revendo seus conceitos. Então, como esse tópico, esse tema saiu do protagonismo do debate político, o que sobra agora? Bem, a boa e velha corrupção. E aí, meu amigo, não tem para ninguém. Nessa arte, o governo Lula é mestre. O problema para ele, porém, que a Eliane Cantanhede coloca aqui, é que o Lula, a base de governo dele, o PT, esse pessoal não tem capacidade hoje, principalmente na internet, para sequer disputar esse debate. Eu não digo nem vencer, porque é difícil vencer com as circunstâncias. Eles não dão conta, né? Inclusive aqui, de fazer algum tipo de frente à direita nesse sentido aqui. Veja que a Eliane Cantanhede está longe de ser uma defensora do Bolsonaro, muito pelo contrário. Ela é esse tipo de gente que ajudou a eleger o Lula em 2022. Tanto aqui que ela fala que, né, os opositores foram capazes de articular um golpe de Estado, prevendo aqui a morte do Lula. Pelo amor de Deus, que absurdo completo. Mas ela traz aqui o ponto, né, da questão do INSS, inclusive aqui com o sucesso tremendo que foi, mais uma vez, o vídeo do Nicolas Ferreira, né, que ela trata aqui que esse vídeo tem um impressionante esmero técnico e político, ou seja, é um negócio extremamente efetivo na criação de uma narrativa, que é importante fazer. A direita tem que fazer isso, tem que criar narrativas. Criar uma narrativa não significa mentir. Você pode narrar a verdade, mas significa você protagonizar o debate político. Não ficar só respondendo algo, não ficar apenas se defendendo, a posição de defensiva. Principalmente hoje, a oposição tem que atacar o governo com argumentos, com a verdade. Então, obviamente, é uma narrativa correta, uma narrativa certeira, mas é uma narrativa que tem que ser protagonizada pela direita, sem sombra de dúvidas. E aí, a Eliane aqui compara o sucesso do Nicolas Ferreira, mais de 130 milhões de visualizações, com o fracasso da resposta da Gleisi Hoffmann e do Lindbergh Farias, que não conseguiram chegar sequer a 1 milhão de visualizações, né? E o governo produzindo cartilhas ali que ninguém lê, obviamente, né? Falando aqui que não, porque 12 entidades, elas foram criadas aí no governo Bolsonaro, a grande maioria delas, enfim. Mas não tem jeito, meu amigo. O que não faltam são argumentos para a oposição, para a direita usar no Brasil contra o Lula. Olha só, outro ponto aqui, né? É uma coisa absurda, que é usar um avião da FAB para trazer uma ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, para dar asilo político para ela aqui no Brasil. 2 anos para afastar o Juscelino Filho do Ministério das Comunicações, o cara que já estava todo enrolado desde o início do governo. Depois, 10 dias para demitir o Carlos Lupe, numa situação que já estava insustentável desde o primeiro instante. E aí, meu amigo, colocou no lugar do Carlos Lupe um cara que era o braço direito do Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Trocou 6 por meia dúzia, não resolveu nada no fim das contas, né? Enfim, vários problemas aqui que vão se acumulando de maneira geral. E aí, o que acontece nesse sentido, né? Qual que é o grande desfecho inevitável dessa história? Esse papo de democracia não cola mais, ninguém vai acreditar nisso em 2026. Se o Lula falar que o retorno da direita ao poder é uma ameaça à democracia, ninguém vai levar isso aí a sério. Muita gente se sente ameaçada no Brasil hoje. Com o Lula no poder, essa é a verdade. Por outro lado, o tema vai oscilar novamente para o terreno da corrupção. E aí, meu amigo, a direita vai nadar de braçada no governo Lula, que agora se deu ao luxo de protagonizar a fraude, o escândalo do INSS, com ministro que dormiu ali em cima das denúncias que foram apresentadas, com presidente do INSS, com indicados do INSS que foram colocados ali por ordem desse ministro do Lula, ali grande amigo do Lula por sinal,
com casos de volta de Odebrecht, volta de empreiteiras aí à cena do crime de novo, vários outros escândalos, ministro caindo por causa de escândalo, toda essa bagunça, toda essa repercussão aí, velhinhos sendo assaltados, enfim, meu amigo, o que não falta é escândalo de corrupção para ser colocado. E aí a grande mídia já percebeu que quando isso aí vier à tona no debate público, no debate político, quando isso aí novamente se tornar o principal assunto, aí o Lula tá lascado. Olha aí, meu amigo, o senhor Fernando Haddad, o nosso sábio douto ministro da Fazenda, está muito confiante em defender o consignado CLT, aquele consignado do Lula, o empréstimo do Lula, que tem aquelas taxas de juros bastante camaradas. Pois é, ele defendeu, falou que tem muita gente pegando dinheiro com a agiota, muita gente enrolado no cartão de crédito. Isso aqui é uma boa alternativa. Bem, nós já sabemos, já falei várias vezes aqui no canal, que essa história de consignado CLT é uma grande de uma furada, uma bomba que vai ter uma repercussão muito negativa para todo mundo, para todos os envolvidos nessa história, e não vai melhorar a popularidade do Lula, que é o grande objetivo dele, no final das contas, com essa brincadeira toda. Olha aí, o Copom até já colocou isso aí na sua ata, a questão do consignado, e embora não possa ser possível nesse momento mensurar o impacto da medida, porque o negócio já flopou, essa é a verdade. A expectativa do governo é muito absurda em relação ao que nós temos hoje em volume de empréstimos, mas o Copom já mandou a real. Isso aqui, se não atrapalha, e provavelmente vai atrapalhar, não ajuda em nada o trabalho do Banco Central. Vamos então conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Tô me confundindo direto com esses botões aqui, é impressionante. Acho que eu vou configurar diferente para facilitar o meu lado aqui. Mas enfim, o Haddad veio novamente a público defender o seu chefe, ele tem feito isso com consistência. Eu duvido que esse cara acredita de verdade nesse consignado CLT, porque vamos lá, é um conjunto de problemas completamente absurdos. Para pensar nisso aqui, nessa ideia toda por trás desse consignado CLT. Isso aqui é um convite ao endividamento. Então, o pessoal do governo até falou, não, use isso para trocar a sua dívida, porque tem muita gente com consignado. Hoje o consignado tem uma taxa de juros mais elevada, isso aqui vai possibilitar uma taxa de juros que originalmente seria de metade do que se pratica aí no mercado. Agora o Haddad falou que isso aqui vai cair para 50%, né? Aqui derrubando as taxas em 50%. Não é isso que nós estamos vendo na prática. Então, o próprio Haddad teve que falar isso em algum momento. O Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, teve que falar, ô pessoal, pega leve, vai com calma nessa história, não sai pegando o empréstimo, isso aqui é para você dar uma segurada na sua vida, porque realmente a coisa desandou totalmente. É um convite à inadimplência, um convite primeiro ao endividamento, mas consequentemente é um convite à inadimplência. Para pensar nos problemas que eu já citei aqui em vários vídeos. Esse negócio está atrelado à carteira assinada. A pessoa ter um registro formal em uma empresa, até porque é a empresa que vai fazer a retenção desse valor, 35% do salário líquido, e vai repassar isso para a Caixa Econômica, que depois vai direcionar para a instituição que é a detentora desse crédito. Agora, se o cara pedir demissão do emprego, ele vai parar de pagar isso aí imediatamente. É algo bastante evidente. Não vai ter mais desconto em folha de pagamento, porque não vai ter mais registro formal. Ah, mas tem um FGTS para garantir 10% do FGTS. Pensa aqui nos valores padrões, nos valores médios aqui, do que tem sido oferecido. Acho que é nessa reportagem aqui que tem o valor médio, né? Que R$ 5.400. Então, um FGTS para cobrir isso aqui tem que ser uns R$ 50 mil, mais ou menos, né? Lembrando que isso aqui é o valor bruto, aliás, o valor líquido do empréstimo, antes dos juros que vão correr ao longo do tempo.
Então, ninguém aqui no Brasil tem 50 mil de FGTS. Tem um público pequeno que tem, sim. A maior parte das pessoas não deixa chegar nesse patamar todo aqui. Imagina 50 mil reais parados lá na mão do governo. A maior parte da galera dá um jeito de tirar essa grana antes. Saca aniversário, faz algum tipo de acordo com a empresa, enfim. Ou seja, o risco de inadimplência nesse caso aqui é muito elevado. E o que acontece quando o risco de inadimplência é elevado? Exatamente o contrário do que o Haddad tem papagaiado. Nós temos taxas de juros muito elevadas. Então veja aqui que o Haddad falou ontem, tá? Isso aqui foi uma entrevista que ele deu lá para o site UOL. E ele disse que tem muita gente que está no agiota, tá com crédito aí de 5, 6, 7% ao mês. Nas palavras dele, isso está sendo derrubado pela metade. Ou seja, de 2,5% a 3,5% ao mês. Só que vários sites têm feito apurações, simulações, bancos também, e as taxas apresentadas são muito maiores. Veja aqui, por exemplo, que o pessoal da Revista Oeste tem taxa aqui de 5,5% ao mês. Uma coisa assim absurda, uma coisa impressionante. De fato, 90% ao ano de taxa de juros. Tem gente que tem até mais do que esse percentual aqui. E ele falou que o governo está monitorando isso aí e tudo mais. Não sei se o governo pode fazer alguma coisa no sentido de obrigar os bancos a emprestar num valor mais baixo. Claro que ele pode agir como tem agido, que é colocando os bancos públicos para oferecer crédito de uma forma mais acessível. Veja aqui que dentre os bancos que lideram o empréstimo CLT atualmente, o primeiro lugar é o Banco do Brasil. Pois é, meu amigo. Então, até agora foram 10 bilhões de reais oferecidos nessa modalidade. Nós já estamos com quase 2 meses da instituição desse crédito consignado CLT. E a expectativa do governo é 120 bilhões de reais até o final do ano. Então, nesse ritmo de 5 bilhões ao mês, quanto que você acha que vai chegar lá no final, né? Realmente uma previsão completamente irrealista, não tem a menor chance desse valor de fato ser oferecido, a não ser que o governo entre intervindo pesado no setor bancário de alguma forma para viabilizar isso, mas o governo não quer, no final das contas, não quer esquemar tanto nessa história aqui. E, bem, constam aqui entre os principais parceiros do governo, vamos colocar assim, além do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é quase 1/3 do valor total oferecido, que 2,8 bilhões de reais. Tem essa Paraty CFI, que faz parte da Fintech Meu Tudo, não conheço nenhum dos dois, 1,5 bilhão de reais. E outras instituições aqui, como Facta Financeira, PicPay Bank e Caixa Econômica Federal, é claro, também tem tido participação importante nesse setor aí de maneira geral. Os empréstimos, aqui eles dizem nesse site que as taxas são atrativas, 1,46% a 3% ao mês. Primeiro que eu não acho isso aqui nada atrativo. Segundo que não é isso que outros sites têm repercutido. Situações muito piores é o que a gente tem visto na prática. E eu até lidei com um caso recente desses aqui. Eu esqueci de olhar o percentual que a pessoa pegou essa taxa de juros aqui. Eu cheguei a fazer o cálculo, mas eu não lembro de cabeça quanto que é. Mas caramba, é uma taxa pesada, diga-se de passagem. E a média de empréstimos, R$ 5.400, não é um valor tão substancial assim. Grande parte desse valor, obviamente, no final das contas, estará comprometido com juros muito elevados. Isso aqui na prática é dinheiro circulando na economia, é simples assim. Tudo bem que uma parte desse valor pode sim ser a transferência de um consignado de uma instituição para outra, o que não vai representar mais dinheiro para o trabalhador, mas muitos estão pegando essa grana sim, estão fazendo esse empréstimo e estão recebendo dinheiro. Não sei quanto desses 10 bilhões de reais aqui estão nessa modalidade de grana na mão do trabalhador ao invés de trocar apenas o consignado. Mas é dinheiro circulando na economia no momento em que a taxa de juros está se aproximando de 15%, provavelmente vai atingir isso aí. O Copom está de olho nessa questão. Ainda não é possível mensurar o quanto que
esse empréstimo CLT, o consignado CLT, vai impactar na inflação de maneira geral, mas é mais dinheiro na economia, conforme eu falei no início deste vídeo. Se não atrapalha, se não vier a atrapalhar, e provavelmente vai, mas se não vier a atrapalhar, não vai ajudar absolutamente. Enquanto isso, o senhor Fernando Haddad tenta enganar as pessoas com esse seu discursinho aqui. Nem ele acredita no que ele está falando, nem ele acredita que esse negócio de empréstimo consignado CLT é uma coisa boa. É ruim para o trabalhador, é arriscado para os bancos e é ruim para a economia como um todo porque vai pressionar ainda mais a inflação e de quebra não vai ajudar o governo Lula em absolutamente nada. Meu amigo, a Argentina não cansa de nos surpreender positivamente, pois olha a nova notícia que saiu. A Argentina de Javier Milei vai zerar imposto de importação sobre celulares, pois e o Javier Milei fez questão de comparar a situação argentina atual com a do Brasil, mostrando que, na verdade, os argentinos hoje pagam mais caro em um celular do que os brasileiros, o que nunca é boa coisa. Então, vai ter um processo escalonado de redução de impostos que vai culminar com uma tarifa zerada para importação lá na Argentina, não só de celulares, tem mais coisas também que vão ter redução de alíquotas zeradas no longo prazo, aliás, nem tão longo prazo assim no fim das contas, tem muita coisa para o começo de 2026 que tá logo ali, para falar a verdade. Tem redução também de alíquotas para itens produzidos na Terra do Fogo, que é o extremo sul da Argentina. Só excelentes notícias para o povo argentino, que vai pagar mais barato nos produtos do dia a dia. Melhor forma de derrubar preços no país que o governo pode fazer é reduzindo, cortando impostos. E no meio de tudo isso que muitos podem classificar como uma renúncia fiscal, uma irresponsabilidade, o governo abrindo mão de ganhar dinheiro, nesse cenário todo, a agência Fitch, a agência de avaliação de risco, elevou em 1 grau a nota da dívida da Argentina, o que demonstra uma clara melhoria na situação econômica do país como um todo. Então, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, do que se trata essa questão aqui das tarifas, né? Primeiro eu vou falar da nota, que é coisa rápida aqui, da avaliação de risco da Fitch, que é uma dessas empresas, junto com a Moody's, Standard & Poor's, enfim. A nota da Argentina está longe de ser uma nota boa, uma nota maravilhosa, olha só. Estava em um triplo C, subiu para um triplo C positivo, um maisinho aqui. Aqui no ranking das notas da Fitch, não sei se vai aparecer, deixa eu tirar minha cara daqui só para a gente ver esse ranking. Olha só, eu não achei o CCC+, então eu acredito que seja um triplo C com uma tendência de melhora. Está longe de estar no grau de investimento, que é a partir aqui mais ou menos do BB, geralmente é isso aqui que é considerado. É um risco substancial, um risco de crédito, como o nome coloca aqui, mas é melhor do que o que estava antes, sem sombra de dúvidas, né? A título de comparação, achei outra entidade com essa nota CCC+, aqui, que era a Oi lá em 2021, final de 2021. Então não é uma dívida assim maravilhosa, que coisa impressionante, coloque seu dinheiro nisso aí, mas é uma melhora, é um degrau a mais no que havia antes, mesmo com todo o turbilhão econômico que a Argentina está vivendo, o que demonstra uma clara capacidade de recuperação econômica. Isso aqui é a agência de classificação de risco dizendo, olha, a Argentina hoje está melhor do que estava antes, está crescendo, está evoluindo, está progredindo. Falta muito para chegar num grau aí, Estados Unidos, zona do euro, pô, falta pra caramba, meu amigo, falta pra caramba. Mas está caminhando, está avançando, e o importante é isso. Aliás, é por isso que é importante o povo de um país acreditar nesse tipo de
política econômica no longo prazo, não é esse negócio de um mandato, vamos ver como é que vai funcionar, não. É um comprometimento real com políticas que funcionam de verdade, não com esquerdismo, com o pessoal de centro, nada disso. Austeridade, estabilidade fiscal, estabilidade monetária, é disso que o país precisa e isso se constrói no longo prazo. Mas na medida em que essas pequenas vitórias vão sendo conquistadas, na medida em que os superávites vão se acumulando, a Argentina consegue fazer isso aqui, que é realmente o que todos nós esperamos. Então olha só, o porta-voz do governo, Manuel Adorni, anunciou hoje que a Argentina vai eliminar as tarifas de um monte de produtos, chamando mais a atenção, é claro, da questão dos celulares. Então, o que ele disse é o seguinte: na primeira etapa vai ter um corte pela metade das tarifas de importação, que hoje são de 16%, vão cair para 8% a partir da publicação desse decreto. Aí, eu não sei se o decreto já está publicado, vamos ver se a gente acha essa informação aqui no meio da notícia, mas é algo imediato, porque a segunda etapa vai ter efeitos a partir de 15 de janeiro do ano que vem. Logo ali, meu amigo, tá chegando, daqui a pouco chega. E essa segunda etapa vai ser a eliminação completa desses impostos. Então agora tá caindo de 16 para 8, depois vai cair de 8 para 0%. Ah, por que não corta de uma vez os impostos? Porque é uma coisa etapa a etapa. O país tem acumulado superávites fiscais, depois de pagar os juros da dívida, inclusive, mês após mês, desde que o Javier Milei assumiu o mandato. Acho que só um mês que não foi suficiente para pagar os juros da dívida, mas cobriu o orçamento todo, sobrou dinheiro ainda. Então, isso dá ao governo a possibilidade de pegar esse dinheiro excedente, esse superávit, e pagar o montante da dívida para reduzir essa dívida, reduzindo assim a taxa de juros que é aplicada sobre ela, porque a dívida fica mais sustentável, e os juros como um todo, porque o percentual incide sobre o montante. Então a dívida decresce rapidamente quando isso acontece. Ou o governo pode simplesmente olhar para essa gordurinha, esse superávit, essa margem de segurança, e começar a cortar impostos para reduzir a arrecadação até o ponto do equilíbrio. Até porque, até falei recentemente, a Argentina está comprovando na prática, demonstrando empiricamente o funcionamento da curva de Laffer. O governo já cortou impostos e a arrecadação subiu. Pois bem, provavelmente vai acontecer isso aqui também, mas o governo está trabalhando já com a possibilidade de cair sim a arrecadação, porque ele tem margem de segurança para isso. Mas tem que ir aos poucos, né? Na medida em que os superávites vão se acumulando e se tornando cada vez mais sustentáveis, aí você consegue sim fazer o corte na taxa de juros até o ponto zero. Inclusive, é assim que se faz medida de austeridade. Primeiro corta no tamanho do Estado, corta na carne estatal, reduz gastos e depois corta impostos, senão você quebra o país. Que é o que vai acontecer aqui no Brasil com esse negócio de isenção do imposto de renda. O governo não está cortando gastos, mas vai cortar um tantão da arrecadação. Vai ter que cobrir isso com dívida, impressão de dinheiro, isso vai fazer a inflação disparar. É simples assim. E aqui eles comparam, né, com o preço de um celular com tecnologia 5G na Argentina, que ele custa o dobro do que custa no Brasil, custa o dobro do que custa lá nos Estados Unidos. Lá na Argentina, tá, um celular de alto padrão tá por volta aqui de $2.500, sendo que nos Estados Unidos é muito menos do que isso aqui, mais ou menos $1.000. E tudo aqui, todos esses países de comparação, até Santiago no Chile, meu amigo. América Latina também é menos da metade do que custa lá na Argentina. Só isso que vai acontecer, que já seria muito importante, para pensar. Todo mundo tem celular hoje em dia, isso impacta positivamente a população do país todo. Mas não é só isso, olha só. O governo também vai abaixar os impostos internos, isso aqui, meu amigo. Ou seja, a exportação vai atingir os celulares. Agora, internamente, vai cortar impostos também de celulares, em tributo de circulação, televisores e aparelhos de ar condicionados importados. Então, são coisas ali trazidas de fora, comercializadas internamente na Argentina. Hoje, isso aqui
tá com uma alíquota de 19%, vai cair para 9,5%, vão cortar pela metade isso. E vão zerar as taxas sobre produtos feitos lá na Terra do Fogo, que é ali o extremo sul da Argentina também, né? Só isso? Não, tem mais coisa ainda, acredite só. O governo vai reduzir impostos de importação sobre consoles de videogame, que hoje estão na casa de 35%, vai cair praticamente a metade para 20%. E, de maneira geral, a expectativa do governo é que os preços desses produtos eletrônicos importados caiam pelo menos 30%. E é exatamente o ponto aqui, o Adorni falou, o que eu expliquei aqui para você. Na medida em que o superávit fiscal vai se consolidando, o governo fica confortável para cortar impostos sem comprometer a economia. Cortando impostos, tudo fica mais barato, a inflação, aquela alta de preços, cai, o poder aquisitivo aumenta, o argentino consegue comprar mais, isso circula mais a economia dentro do país e faz com que todo mundo saia ganhando nessa história. Como que isso começou? Começou lá atrás com uma política de austeridade muito bem executada, cortando na carne estatal, permitiu ao governo ver a sua nota de risco ser elevada, a nota de crédito ser elevada, e permitiu ao governo também, para a alegria dos argentinos, cortar uma penca de impostos. Olha aí, meu amigo, explicando os óculos, por que eu estou usando esses óculos nada a ver no vídeo. A lâmpada que eu uso aqui queimou. Tive que colocar outra aqui improvisada que é muito forte, está torrando os meus olhos, eu não estou aguentando gravar os vídeos hoje. Então antes que eu fique cego, estou usando esses óculos para dar uma aliviada até que a outra lâmpada chegue e eu possa trocá-la. Supostamente chega amanhã, já vai resolver o problema. Mas o tópico aqui desse vídeo, então, explicado esse pequeno detalhe, está relacionado ao PT, cheio de fé, pois é, cheio de crença em Deus. É um partido tipicamente feito por ateus, essa é a verdade, até porque o comunismo como um todo é essencialmente ateu. Mas já é uma tendência de algum tempo o governo Lula tentar se aproximar principalmente dos evangélicos, onde a rejeição dele é substancialmente maior, né? Pesquisa da Datafolha mostra que metade dos evangélicos consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Então, realmente, ele não tem um grande apreço por parte dos evangélicos aqui no Brasil. Desesperadamente, o PT tenta se aproximar dessa parcela da população. E aí, agora o PT vai lançar, acredite ou não, um curso próprio, ministrado pelo próprio PT, para melhorar o diálogo com os evangélicos. Um curso Fé e Democracia, acredite ou não. PT fazendo curso sobre fé, sobre democracia. Não sei o que eu acredito menos nessa história, se é o PT acreditando no sobrenatural ou se é o PT defendendo a democracia. Defende a ditadura, isso sim. Mas é uma tentativa aí, um pouquinho mais de desespero dentro desse turbilhão de desespero que se transformou o governo Lula, para tentar de fato conseguir alcançar uma parcela da população que, convenhamos, na maior parte dos casos nem consegue olhar para a cara do Lula e fazem muito bem, estão cobertos de razão. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, é real esse curso. Aqui é o site da Fundação Perseu Abramo. Então, eles estão falando aqui do curso gratuito com o singelo nome de Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira. Ai, 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 meu amigo, isso aqui chega a dar uma ojeriza quando eu vejo. E essa formação visa, de acordo ainda com esse site da Fundação Perseu Abramo, fortalecer o diálogo entre fé e democracia, combater a desinformação e incentivar o engajamento político consciente entre evangélicos. Tô doido para ver a participação dos evangélicos nessa história aqui. E, bem, tem o coordenador aqui desse curso, que é, como é que é o nome do camarada aqui, ó, Reverendo Luiz Sabanai, que é um pastor presbiteriano. E, enfim, essas igrejas um pouco mais tradicionais, presbiterianos, luteranos, anglicanos, enfim,
Tal como a Igreja Católica aqui do Brasil tem uma tendência petista sim, uma tendência esquerdista sim, que vem de décadas para trás. Então, essas igrejas aqui estão colapsando, né, naturalmente, e a Igreja Católica está superando isso aí, é a verdade. Os grandes nomes aí, vamos colocar os nomes famosos, dentre o meio católico hoje, Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo e vários outros que os católicos gostam de acompanhar de verdade, eles são totalmente não relacionados com esse tipo de ideologia política. Muitos, inclusive, declaram claramente que são de direita. Então não tem nenhum tipo de vínculo com o PT. Tanto que os números aqui da pesquisa Datafolha mostram que o índice de desaprovação do Lula entre os evangélicos é muito alto, como sempre, mas está crescendo entre os católicos também. O nível de tolerância com o Lula, com o PT entre os católicos, tipicamente é maior do que esse mesmo índice nos evangélicos. Mas a desaprovação está crescendo de fato entre os católicos. No caso dos evangélicos, obviamente, é muito pior. Só 2 em cada 10 evangélicos classificam o governo como bom ou ótimo. Então, realmente, o público evangélico não tem um grande apreço pelo Lula e ele está muito preocupado com isso. Enfim, aqui nesse curso tem um monte de aulas, um monte de gente dando palestra, mas é gente pra caramba, meu amigo. Tem o pessoal de várias igrejas aqui, igrejas pentecostais, outras que eu não conheço aqui exatamente. Tem nutricionista no meio, também não sei que diferença que faz na prática isso aqui. Enfim, o pessoal dá as explicações porque o evangelho, a justiça, direitos, igualdades, aquele papo todo que já enganou muita gente no passado. Só que a turma também já percebeu que o PT não traz nada disso que supostamente ele viria defender, os valores do evangelho e etc. Aliás, tem vários pontos aí que são críticos nessa relação entre cristãos e a esquerda no Brasil. Toda a pauta moral é um problema seríssimo para o PT, para o governo Lula, assim como o PCdoB, PSOL, essa galera toda. Aliás, essa turma aí do PSOL nem faz questão nenhuma de ter relação com os cristãos, muito pelo contrário. Agora, o PT sabe disso muito bem, o Lula sabe muito bem que ele não vai conseguir se reeleger se ele não melhorar a sua imagem política, a sua imagem pública junto do eleitorado cristão. Ele tem que ter um resultado melhor do que ele teve em 2022, não basta repetir os números porque ele está perdendo outros eleitorados. Pessoal do Nordeste, pessoal do Bolsa Família, pessoal com baixo grau de instrução, pessoal com renda baixa, gente que tipicamente vota no Lula e que está reprovando o governo dele. E agora vão se juntar aí a essa turma dos arrependidos de ter feito o L, os aposentados e pensionistas, porque eles vão ficar muito pistolas conforme as informações forem aparecendo a esse respeito. Hoje, esse negócio do INSS ainda é a notícia global, o valor global. As pessoas não começaram a compreender isso ainda. Quando os lesados por esse esquema, por essa fraude, forem perceber, descobrir na prática que os descontos aconteceram, que eles perderam dinheiro, aí a coisa vai mudar totalmente de figura e o Lula está lascado. Então ele está desesperado para reverter a sua queda de popularidade, apelando para a questão da fé, a questão do cristianismo. Só que o PT é historicamente ligado a questões ideologia de gênero, aborto e vários outros pontos que são muito relevantes para o eleitorado cristão. Em muitos casos é por isso que os evangélicos não votam no Lula, é por questões morais, nem é por questões econômicas, é por questões morais, de fato. E bem, isso aí acaba sendo um grande calcanhar de Aquiles do Lula nesse sentido aí. Fingir, tentar enganar esse pessoal vai. Lembra lá o Haddad, quando ele se candidatou em 2018, a Manuela Dávila como vice, os dois foram participar da missa. Comungaram, né? A Manuela Dávila já tinha falado no passado que ela não era cristã, mas foi na missa mesmo assim. O Lula vai na missa também direto, tá? Tem bispo que celebra a missa por o Lula. Enfim, para ele, né? Em homenagem ao Lula. E o Lula recebe bênção de pastor e tudo mais. Ele finge que se importa com esse eleitorado. Ele quer usar esse eleitorado
apenas, e é claro que o PT vai dar aquela apelada ali de forma geral. Então tem 4 módulos aqui para o curso, se você tiver interessado, lembrando que é um curso gratuito, então você não vai precisar pagar para participar dessa maravilha de aula aqui, mas o primeiro módulo, Fé, Política e Justiça Social. Segundo módulo, Diálogo com os Evangélicos e Construção de Pontes, né? Imagino isso aqui. Enfrentamento à desinformação e manipulação política. E o último módulo, Engajamento Político, Impacto das Políticas Públicas e Mobilização Cidadã. Muito cristão esse curso, né? Esses tópicos são extremamente evangélicos. Só que não, isso aqui não vai se reverter em absolutamente nada. Pelo contrário, agora tem mais gente com motivo para não gostar do Lula, a popularidade dele tem caído de maneira geral e o que nós estamos testemunhando é apenas mais uma etapa de desespero do governo Lula, tentando reverter a sua popularidade numa parcela da população em que realmente, né, a situação está ainda pior, ainda mais crítica. Não vai dar em nada, mas é muito engraçado, muito curioso ver o PT fingindo ser crente. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.